Olá, pessoal do YouTube, redes sociais. A filosofia pode ajudar a entender a bagunça do mundo de hoje? Eu acho que o mundo sempre foi bagunçado, beleza? Que mundo é este, né? Do filosofar lá de milhares de anos atrás até a era do TikTok. Esse vai ser o nosso papo filosófico hoje. É leve, você vai gostar, viu? Eu garanto. Eu só vou agora tirar aqui um pouquinho o meu vídeo, aí eu fico também mais à vontade aqui para fazer a sequência. Tá bom? Vamos lá, pessoal. A questão é: o mundo virou um milkshake, é isso mesmo? Mundo moderno, o que será que é o mundo moderno? Ou até pós-modernidade, como alguns chamaram? Olha, é nessa mistura que a gente está vivendo, viu? A existência é agora realmente um milkshake. Isso porque antigamente já existia tipo um manual de instruções para montar carros de brinquedos, tudo certinho, cada peça no seu lugar. Hoje é como se alguém tivesse jogado todas essas instruções fora e falado: se vira, meu filho, vai para a vida, cara. O filósofo Nietzsche, aquele bigodudo, disse a real sobre isso. Sem as antigas certezas do passado, precisamos criar agora nossos próprios valores para dar sentido à vida. É um convite para sermos criadores do nosso próprio caminho, superando limites impostos, buscando crescer sempre, evoluir, como se diz hoje, né? Ou alcançar a vida adulta, a maturidade. Olha, traduzindo, é igual quando seu GPS quebra e você precisa improvisar o caminho. Dá medo, claro, mas também é sua chance de descobrir atalhos incríveis. E essa é a parte bacana, né? Alguns dizem que a vida virou água. O filósofo sociólogo Zygmunt Bauman é quem disse isso, que hoje vivemos a modernidade líquida, onde tudo muda muito rápido. Relações, empregos, valores, crenças, nada parece durar. É como tentar segurar água na mão. Tudo escorre, nada fica fixo. É tipo aquele relacionamento no Tinder que começa com vamos casar e termina quem é você mesmo 3 dias depois. Ou aquele emprego dos sonhos que vira pesadelo mais rápido que sorvete derretendo no sol de Copacabana a 50 graus. Como fazer então nesse mundo líquido, com certezas passageiras e provisórias? Bem, no século XX, alguns filósofos foram tratar essa questão, e no século XXI também. A vida é um supermercado sem lista. O filósofo Sartre, John Paul Sartre, aquele existencialista, eu li muito ele lá no início da minha vida adulta. Eu estava passando por muita crise existencial, então eu fui tentar entender a existência, a liberdade e as características do mundo em que eu vivia. Ele disse assim: nós estamos condenados à liberdade, pois somos livres para escolher, mas também responsáveis por tudo que fazemos. Tem muita gente que fala de liberdade, liberdade, mas não quer se responsabilizar pelo que faz. Aí dá problema, se vitimiza, coloca a culpa nos outros. Não fiz, não entendi, não era comigo. Ele deu esse exemplo, é como estar em um supermercado gigante sem lista. Você pode pegar qualquer coisa, mas a escolha é sua. Ou quando abre o app do delivery, com fome, sem ideia do que pedir. Pizza, japonês, hambúrguer, vegetariano, frango. A escolha é sua, mas depois não reclama da azia. Então o mundo virou um grande quebra-cabeça mesmo. E aqui começa a treta entre o presente e o passado, ou, em linguagem política, entre conservadores e progressistas e moderados. Nosso mundo moderno é marcado mesmo pelo fim das certezas e das grandes verdades, aquelas grandes narrativas que explicam o começo, o meio, o fim, o fim depois do fim e por aí vai. O pensamento moderno, a modernidade se fez questionando essas verdades universais e passou a valorizar
a diversidade, né, as diferenças de pensamento e jeito de ser de cada um, respeitando esse jeito de ser, ou a ideia de respeitar. Ainda que seja um jeito dos mais esquisitão, como às vezes o seu, o meu, tudo bem, quem não é, né? Afinal, quem é o dono da verdade? A crença da modernidade é que a vida fica mais legal, tipo um mosaico colorido, feito de peças diferentes, cada uma com sua cor e forma. No conjunto, a interação fica bonita. É tipo seu é, feed no Instagram, feed, né? É, tem tudo, né? O vegano, o churrasqueiro, o coach, o ateu, palavras bonitas que você nem vive, mas coloca lá. Todo mundo na mesma timeline. Alguns querem que todo mundo seja igual. Outros celebram a diferença. O pensamento conservador é uma reação a essas características aí da modernidade, um querer voltar ao passado para seguir verdades prontas, globais, totais, e uniformizar o pessoal igualzinho. Olha, para alguns isso pode até ser bom. Foi importante para mim numa fase muito difícil na adolescência. Mas para outros isso pode não ser muito legal, não. Né? E se a verdade pronta nega a própria existência da pessoa no modo que ela é? Pois é, né? Aí está o problema. Agora, esse mosaico é possível porque tudo está conectado. O físico espiritualista Fritjof Capra, ele influenciou uma galera lá em meados do século XX, a mim também, com seu livro Ponto de Mutação. Esse livro mexeu com a cabecinha aqui, ou com o cabeção. Ele deu a dica de como as coisas funcionam por aqui. Tudo está ligado a tudo e só funciona bem como? Com parceria e cooperação. Tirou parceria e cooperação, dá treco na conexão. É como uma teia de aranha, se um fio vibra, toda a teia sente. Uhum. Olha a responsabilidade, hein, de uma decisão, né? O que eu faço aqui bate lá, o que bate lá influencia aqui. É mais ou menos assim para entender. Você monta aí um meme ou uma notícia falsa sem pensar, compartilha, não confere notícia e de repente, meu, dá tudo errado, você é cancelado, aí você vai ficar todo tristinho. Não é isso? É porque sua ação aqui pode causar uma reação lá na China. É o efeito borboleta, versão rede social. Liberdade significa responsabilidade. Tudo está conectado a tudo. Quando separados, dá meleca, dá muita encrenca. Bom, o filósofo alemão Peter Sloterdijk, ele está velhinho, viu? Mas a cabeça a mil. Ele é um tipo de um astro atual da filosofia. Ele deu sequência a essa ideia de conexão geral, global, entre as coisas, e foi fundo. Ele diz, olha só agora, que ambiente e pessoas são uma coisa só. E ele estende a ideia de ambiente. O ambiente molda nossas relações e experiências. Então, a nossa liberdade aí fica, digamos assim, precisa revista, porque ambiente e relações influenciam quem eu sou e serei. As minhas experiências também. Então, a nossa identidade vai se fazendo, bem ou mal, em pequenas bolhas de convivência. Isso aí, desde o ventre materno, né? O nenê no ventre materno seria a primeira bolha ou esfera de convivência, depois o bebê no peito da mãe, a próxima esfera ampliou o mundo, né? Sai lá do ventre, né? Do líquido amniótico, aquele espaço líquido gostosinho, e bem quentinho, né? E vai para o peito da mãe, mas aí já ampliou o universo do nenê, e isso vai formando, forjando, criando a identidade dele. Aí vem o abraço do pai, dos amigos, depois vai para a escolinha e a criança vai se fazendo aí nesses ambientes de vivência ou até de supervivência. O que a gente é, faz e pensa se forma nessas conexões dentro das bolhas de vivência.
Ele comparou essas bolhas como bolhas de sabão, porém, que se tocam muitas vezes para logo depois se dispersarem, a tal da modernidade líquida. Olha, isso fica claro no grupo do Zap, né? Você entra no grupo, interage um pouco, e aí, quando você menos percebe, você que saiu foi removido. E essas pessoas nem passam a existir mais para você. É esquisito, né? Mas é isso mesmo. Às vezes a gente nem percebe também que nessas bolhas que só conversa com quem pensa igual. É o famoso efeito câmara de eco. Haja narcisismo aí. Eu me amo tanto que só vou encontrar pessoas que falam o que eu falo. Se liga então no ambiente em que você está e quais são as relações dentro dessas bolhas, né? Você se faz aí, as conexões. A vibração é boa na bolha ou nas bolhas em que você anda, perambula, te faz bem, te inspira a construir, né, seus valores, seu sentido, seu propósito. É tempo de continuar dentro dessas bolhas ou esse lugar de existência e relações aí já caducou e você ainda está lá, meu, e vai ficar virando fóssil. A conversa nessas bolhas de compartilhamento da vida te faz crescer, te faz saber mais, te faz ir além. Olha, a parada aqui é de honestidade, com o que acontece, viu? Sem auto-engano, para fazer essa análise aí. E teria que surgir, era de se esperar, né? Teria, não, era de se esperar que surgisse uma terapia que englobasse, né, as escolas psicológicas e a filosofia no seu todo para terapeutizar, né? Atender pessoas, né? Pode procurar um psicólogo ou um filósofo clínico, é disso que eu estou falando agora, né? E foi um brasileiro que fez isso, o gaúcho Lúcio Pacter, estruturou toda a filosofia, vejam só, 2.500 anos de sabedoria, incluindo aí filósofos, teólogos e tantos outros, e colocou isso para fins terapêuticos e criou um método, né, um sistema de pensamento e um método, é muito legal. É uma área nova da filosofia voltada para a terapia, né? O filósofo clínico vai atender a pessoa, você pode procurar um psicólogo, etc. Não foge das conversas, claro, do diálogo, né? E os estudos desse brasileiro mostram que cada vida é como um livro, cada experiência uma página única que influencia tudo, tanto o presente como o passado e como o futuro. Olha para onde vai a responsabilidade na liberdade, na tomada de decisões, na escolha de caminhos, né? Na construção de valores, né? Crenças que não servem mais, crenças, né, que precisam ser revistas e até abandonadas, às vezes, depende do caso. A terapia com um filósofo clínico ajuda a reorganizar o nosso mosaico e ordenar os pensamentos, a combinar melhor o que sentimos dentro da bolha em que vivemos, mas sempre respeitando a singularidade da pessoa e a história de vida dela, que são as páginas desse livro, sem julgamentos prévios, sem rótulos, nada disso. E agora a gente pode entender um pouquinho aí a questão da tradição e do pensamento progressista, o pensamento conservador e até o pensamento reacionário aí. Eu vou falar mais do pensamento conservador. O pensamento conservador, o que ele quer? Ele quer voltar ao tempo em que a vida tinha um manual claro, papéis sociais definidos, masculino, feminino, criança, adulto, idoso. Mas esse mundo não existe mais pela própria transformações que o capitalismo fez. Né? Cada invenção tecnológica, você pode ver que altera ambiente e relações. Mas o pensamento conservador quer voltar a esse passado, que tinha um manual pronto, digamos assim. Mas será que esse manual funcionava mesmo para todo mundo? Ou só para alguns? Essa pergunta é importante. Algumas pessoas são mais nostálgicas do que outras. Aí vem aquela história, na minha adolescência era diferente, no meu tempo era assim, nossa, a gente vivia melhor, mas será? É que você já esqueceu das angústias, dos problemas, das querelas, das dúvidas?
Você ultrapassou, colocou isso aí lá no, na lixeira, né? Mas aí vem com esse. Tem que tomar cuidado, aí vem com esse discurso. Era melhor. Talvez para você fosse mesmo, mas para todos, os, as 7 bilhões de pessoas do planeta, eita, aí é difícil, hein? Mas será que é possível viver como se vivia também há 50, 30, 20 anos atrás? É como querer voltar à época das fitas VHS, quando já existe os streaming, né? Tem um certo charme nostálgico, tem até movimentos aí, né? Mas será, são bolhas, né? Mas será que atende às necessidades atuais? E aí? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Autenticidade é o superpoder esquecido. No final mesmo, o segredo é você ser autêntico com você mesmo e responsável nas suas escolhas no exercício da sua liberdade. Operar bem a liberdade é como encontrar seu estilo no meio de tantas modas passageiras, bolhas provisórias de pertencimento. Ser fiel a seu estilo é quando você é fiel a si mesmo, às marcas da sua singularidade que você encontra na sua própria história de vida, naquele livro ali que eu falei da terapia. Mesmo que dê medo, você vai construindo, né, uma base sólida e autêntica que tem a ver com você como referência para as próximas decisões. Então, o manual agora não é mais geral, global, é um manual individualizado. Não faz tipo. Na autenticidade, não adianta fazer tipo, jogar para a turma, aplaudir, receber mais curtidas. Não depende disso, porque você já se entendeu e aprendeu a se ouvir, a dialogar com você e se respeitar e fazer as alterações que são necessárias para uma melhor harmonia interna e entre as conexões no ambiente em que você está, na bolha em que você está. E não vai deixar qualquer bolha de vivência da moda tirar isso de você, porque você sabe a importância desse tornar-se o que você é a cada dia, na autenticidade da existência. Pois é, pessoal. Mais aí um instante filosófico. Vocês encontram o meu canal no YouTube, instante.filosófico, tem um pontinho aí, né? E vamos para a próxima conversa, ok? Valeu, pessoal. Obrigado, hein?